Muito bem, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho compartilhado com a igreja algumas ações dos apóstolos no livro de Atos, e nós falamos sobre a importância de ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós falamos sobre a importância de congregarmos, né? A gente viu a importância que a igreja primitiva dava para congregar, para estarem juntos, né? Celebrando ao Senhor, como Deus usava de uma maneira impressionante aquela igreja. E hoje nós vamos também continuar estudando um pouco sobre esse texto, e a leitura que a gente vai fazer é de Atos capítulo 1, a partir do versículo 12, Atos 1, 12. Atos 1, versículo 12, em diante diz: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça seu corpo e partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justus, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tem escolhido para assumirem esse ministério apostólico que Judas abandonou. Indo para o lugar que lhe era devido, então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Oremos. Pai, pedimos que o Senhor ministre os nossos corações, meu Deus. Aqueça os nossos corações com essa palavra. Nos ajude a praticar essas verdades. Que nós não venhamos a nos furtar dessa responsabilidade, desse compromisso que temos contigo, ó Pai, como igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja do Senhor, muitos nomes, muitas pessoas passaram por ela. Alguns permaneceram, outros se desviaram. Após a morte de Jesus, também da mesma maneira. O apóstolo Paulo, ele fala de pessoas, de irmãos, que serviram, mas que abandonaram, apostataram da fé também. Escolheram voltar para o caminho do pecado. E quando nós estamos fazendo a leitura desse livro de Atos, nós temos visto como essa igreja, ela iniciou seus trabalhos. Se a gente pensar na igreja após Jesus, porque a igreja já existia, no momento em que, quando eu falo em existia, eu penso, quando Jesus, ele escolhe os seus 12 discípulos, e ali ele dá início a esse movimento, a esses chamados para fora, para pregar a palavra, para convencer, através do Espírito Santo, que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados. Então, após a morte de Jesus, essa igreja tem uma primeira reunião, e essa primeira reunião, nós temos alguns nomes
que estavam presentes e outro que foi apenas citado aqui. Eu quero falar nessa noite, o tema de hoje é: quem é você como cristão? Quem é você como cristão? Porque, queridos, hoje, ser cristão deixou, infelizmente, de ser uma marca que nos caracteriza, e infelizmente para alguns passou apenas a ser uma nomenclatura simples, sem um comprometimento com aquilo que a palavra de Deus diz, sem até mesmo se identificar com as orientações, com os ensinos do próprio Jesus. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a vida de três pessoas que, nesse momento de retomada da igreja, seus nomes foram apresentados, mas que cada um deles experimentou uma posição diferente na sua história. A primeira pessoa que eu destacaria aqui é Pedro. E é interessante, queridos, que na história do cristianismo, as pessoas que se arrependem dos seus pecados, que se convertem, eles são sempre um ex-alguma coisa. Ex-drogado, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-mentiroso, enfim, é sempre um ex-alguma coisa. Na nossa vida sempre tem alguma coisa que nos caracterizava antes de ter Jesus como Senhor. No meu caso, eu sempre tive facilidade para fazer amizades, sempre fui extrovertido, mas eu tinha um sentimento de solidão. Mesmo tendo uma família muito abençoada, mesmo tendo sido criado num lar muito amoroso, né, tendo amigos, né, pessoas de infância, que eu ainda cultivo esses relacionamentos até hoje, mas eu tinha um sentimento de solidão. Então, ter esse sentimento de solidão não é pecado. Você não está pecando porque você está se sentindo solitário. Mas isso pode mudar na sua vida. Então, se eu fosse dizer quem era Mauro, eu ia dizer que eu era um ex-solitário. Eu também poderia dizer uma outra coisa. Quem era Mauro? Era um ex-bagunceiro. Queridos, a bagunça era comigo nas escolas. Os professores, eles tinham pavor de me ter na turma. Quando eu falo pavor, e é porque naquela época, meu irmão, tinha reguada na mão. Naquela época lá, tinha puxão de orelha dos professores. Hoje não tem. Naquela época tinha. E mesmo assim, eu tinha essa marca. Eu lembro como hoje uma mãe chegando na sala dizendo assim: olha, na frente de todo mundo, eu queria que o meu filho não sentasse junto com o Mauro, porque ele é um menino mais inteligente. Ele é um menino muito inteligente e meu filho não está conseguindo acompanhar o ritmo. Eu disse: só se for da bagunça, porque... E aí eu queria que ele sentasse. Enquanto a mãe estava falando, eu assim do lado dele: e aí, vai deixar? Vai sair mesmo? E o menino com vergonha foi lá, mas depois eu consegui trazê-lo de novo. Mas, queridos, eu também poderia dizer que eu era o ex-bagunceiro. Ninguém que deu trabalho. Na minha família, infelizmente, nossa, quantas vezes minha mãe não precisou ir para a escola. Eu lembro de uma vez que minha mãe disse: ó, Mauro, eu não venho mais não. As professoras falavam: Mauro, eu preciso falar com sua mãe. Eu disse: eita, minha mãe não pode vir. Minha mãe lava roupa. Minha mãe lava roupa de ganho e... Mentira, né? Minha mãe nunca lavou roupa. Minha mãe lava roupa. Se ela vier para cá, ela vai deixar de ganhar o dinheiro, não pode vir. Aí teve uma reunião lá que uma professora revelou. Disse: olha, eu não chamei a senhora porque eu sei que a senhora lava roupa, né? Eu não quero atrapalhar o serviço da senhora. Mãe, o quê? Está lá eu assistindo He-Man em casa deitado, esperando a mãe chegar da reunião, mas disse: não quer dizer que eu lavo roupa. Então eu poderia dizer que eu fui uma ex-decepção. Era um filho que talvez muitas mães aqui não gostariam de ter. Mas louvo a Deus por minha mãe, que continuou acreditando em mim, né? Continuou abençoando a minha vida. Mas todos nós, de repente, temos uma ex-atitude que nós tínhamos que nos caracterizava. Mas escute uma coisa. Na Bíblia também. E quando nós olhamos para o apóstolo Pedro,
E eu já falei que eu me identifico muito com ele. Gostaria de me identificar mais com Paulo, né? Um homem mais intelectual. Mas me identifico muito com Pedro. E quem era Pedro? Pedro era um ex-carnal. Era um homem que se movia pela força do braço. Ele tinha uma impulsividade dentro dele que ele não pensava, ele não raciocinava, ele não calculava as suas decisões. Pedro era aquele que sempre tomava iniciativa, seja para uma coisa boa ou para uma coisa ruim. Ele era sempre movido pelo coração. E você já parou para observar que todas as vezes que a gente decide pelo coração, geralmente a gente se dá mal? Que a Bíblia já diz, enganoso é o coração do homem. Mas, queridos, Pedro, ele foi um homem alertado por Jesus. Ele negou 3 vezes Jesus. Irmãos, eu não estou falando de uma vez, 3 vezes. E Jesus já tinha dito para Pedro: Pedro, você vai me negar. Pedro foi aquele que cortou a orelha do soldado, tentando defender Jesus. Pedro andava com espada. Imagine, irmãos. Pedro querendo defender o Filho de Deus, decepando a orelha de um soldado. Pedro também era covarde, ele não aguentou a pressão. Quando perguntaram, você também é um dos discípulos? Ele disse, não sou não, eu não sou, não me identifico. E ele começou a negar aquilo, até para uma criada, uma pessoa que não tinha qualquer tipo de influência na sociedade. Pedro agiu de uma maneira covarde. Mas sabe o que é interessante, queridos? Pedro mudou a história dele. Se fosse perguntar a Pedro, quem é você como cristão? Ele ia dizer assim, eu sou um ex-carnal, eu sou um ex-covarde. E a gente poderia ver isso na vida de Pedro, a gente poderia ver isso através das suas atitudes, no presente. Aquele Pedro que se escondia, ele agora estava liderando uma igreja de 120 pessoas. Aquele Pedro que agia pela carnalidade, ele agora estava reunindo a igreja, e a Bíblia diz que ele tinha o costume de fazer isso. Todos eles se reuniram sempre em oração. O apóstolo Pedro agora se colocou como um motor, como um impulsionador, como um encorajador dessa igreja. Pedro agora deixou o seu passado para trás. Pedro agora não era mais reconhecido e nem era mais caracterizado por alguém que era covarde, ou por alguém que era carnal. Pedro agora era um líder ousado e usado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro mudou. Se a gente for adiantar alguns capítulos, capítulo 3, a gente vai ver que Pedro, ele vai para a igreja, ele vai para o templo, nesse caso aqui. E quando ele está chegando no templo, tem um aleijado na porta pedindo uma esmola. E o que é que Pedro faz? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem ficou curado. Pedro agora era um instrumento usado por Deus através do Espírito Santo para curar pessoas. Não a pessoa de Pedro, mas Jesus Cristo, os milagres do Senhor agindo através da vida de Pedro. Pedro agora é um grande líder, é uma potência nas mãos do Senhor. Pedro é aquele que mobiliza a igreja em obediência a Jesus para permanecer em Jerusalém e ali ser batizado com o Espírito Santo. Pedro é aquele que deixou de ser o covarde e agora passou a ser o propagador da palavra de Deus. As pessoas começam a zombar de Pedro, as pessoas começam a zombar dos discípulos. Se fosse o Pedro de antigamente, certamente Pedro ia pegar umas pedras e ia atacar nessas pessoas. Está pensando que é quem? Vocês estão rindo aqui do Filho de Deus, dos filhos de Deus, daqueles que andaram com Jesus. Não, Pedro não faz isso. A Bíblia diz que Pedro se levanta com os outros 11. E ele começa agora a explicar o que está acontecendo. E não somente explicar, Pedro faz uma advertência para essas pessoas, diz, olha, arrependam-se e entreguem suas vidas a Jesus. E ele se arrepende. E a Bíblia diz, meus irmãos, que naquele dia milhares de pessoas foram transformadas, regeneradas, salvas pelo Senhor Jesus. Quem é o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro é um ex-covarde, é um ex-carnal. Mas Pedro muda a história da sua vida. Pedro não se caracterizou mais
por as coisas erradas que ele fez. Por mais que a gente lembre, Pedro foi aquele que foi andar sobre o mar e se afogou, é verdade, mas isso não é o que mais caracteriza a vida de Pedro. A vida de Pedro é muito mais caracterizado por alguém que impactou a geração do seu tempo, do que por aquele que fez bobagens, que agiu na carnalidade, na impulsividade no passado. O apóstolo Pedro, ele realmente permitiu que a presença do Senhor fizesse diferença na vida dele. Pedro é um ex no sentido negativo, mas se tornou uma bênção nas mãos do Senhor. Queridos, talvez você tenha um passado muito vergonhoso. Talvez você tenha uma história, até mesmo como cristão, de escândalo, de pecado. Talvez há muitos pecados ocultos na sua vida. Há muitas áreas que o Senhor ainda não teve o domínio, uma fortaleza se criou em volta desse pecado. Você não tem permitido que Deus trabalhe profundamente nisso. É como alguém que chama um convidado para a sua casa e sai mostrando os cômodos. Isso aqui é a sala de estar, tem essa TV, você pode ligar. Aqui nós temos a cozinha, tem essa geladeira aqui. Tem comida no armário, você pode pegar, você pode abrir também. Pode ficar à vontade para tomar água. Tem o seu quarto aqui, fique à vontade. Tem internet, acenda o Wi-Fi, essa aqui. Não, fique à vontade nessa casa. Aí esse convidado começa a andar na casa com você e pergunta assim, e o que tem aqui? Aí você fala assim, aqui você não pode entrar. Nesse quarto aqui, nesse compartimento você não pode entrar. Mas por que não pode entrar? Não, porque eu não quero que você veja o que tem aqui dentro. Mais ou menos algumas pessoas elas agem assim. Elas pedem que Jesus entre nas mais diversas áreas da sua vida, mas existe uma área específica que ela não quer que Jesus trate de verdade. E como é que eu sei que eu não quero? Porque eu não compartilho isso com uma outra pessoa que pode me ajudar. O livro de Tiago, ele nos orienta a esse respeito. E nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E uns aos outros não é qualquer pessoa. Nós estamos falando de pessoas que eram tão cristãs aqui, que eram capazes de servir a Deus mesmo sabendo que iriam morrer. Então dificilmente uma pessoa como essa iria trair a confiança. Talvez há na sua vida áreas em que a porta está fechada. Que quando se toca nesse assunto, você desvia o assunto, ou você recebe o assunto e retorna a dar o seu feedback de uma maneira muito negativa, às vezes muito dura, como se o que você tem a ver com a minha vida? O que você tem a ver com isso? Quem é que não peca? É uma maneira que a gente tem de ficar na frente da porta, dizendo, não, Jesus, não entra aqui. Pedro, ele experimentou dias assim. Mas ao encontrar-se com Jesus, no último capítulo do livro de João, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Pedro fala assim, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, você me ama? Amo. Então mude de postura, Pedro. Pedro, você me ama? Então, amo. Então, deixe que eu transforme verdadeiramente a sua vida, Pedro. Porque não há uma conexão verdadeira quando eu digo que eu amo o Senhor, mas eu fico escondendo as áreas cavernosas, pecaminosas, e não permito que o Senhor Jesus trabalhe. Por que que Pedro se transformou em um homem tão usado por Deus no Novo Testamento? Porque Pedro, ele aprendeu a abrir o seu coração. Ele começou a aprender que a sua vida precisaria mudar. Ele precisava agora ter novas atitudes. Ele precisava agora andar de maneira diferente. Aquele Pedro carnal não poderia mais continuar. Aquele Pedro mentiroso não poderia mais continuar. Aquele Pedro covarde não poderia mais continuar. Ele começa a trabalhar isso e ele se torna um grande exemplo para a igreja do Senhor. Pedro é aquele que quando é confrontado e pressionado, ele fala assim, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido a respeito do que Jesus fez e continua fazendo. Pedro é aquele que tem a vida completamente transformada, talvez tenha até um passado vergonhoso, mas ele mudou a sua história. Eu quero dizer para você, querido, que não importa o seu passado, não importa nem o seu presente, você pode mudar isso hoje em nome de Jesus. Segundo lugar, queridos,
Nós destacamos em primeiro lugar Pedro. Então Pedro era um ex-covarde, um ex-carnal, mas que se transformou em um grande homem de Deus. Mas em segundo lugar eu destaco um outro nome aqui. E que outro nome é que eu destaco? O nome de Judas. Eles estão ali reunidos. E a igreja precisa tomar uma decisão. E qual é a decisão? Eles precisam colocar uma outra pessoa no lugar de Judas. E quem foi Judas? Judas foi um ex-discípulo. Irmão, você vai ver, na história do Evangelho, você não vai ver atitudes de Judas como as de Pedro. Você vai ver que, registrado no Novo Testamento, se você fosse dizer assim, quem pecou mais, Judas ou Pedro? Você vai dizer, Pedro pecou mais. Você vai ver uma situação de inveja de Judas, quando uma mulher quebra um perfume, e aquele perfume era caríssimo, ele fala assim, olha, eu podia ter vendido esse perfume aí para ajudar os pobres. Na verdade, ele estava com inveja de Jesus. Então Judas, ele é citado aqui, mas a expressão que é usada para Judas é que ele abandonou. Pedro falando na igreja, ele diz, irmãos, verso 16, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus, e foi contado como um dos nossos, e teve participação nesse ministério. Judas, ele começou bem, ele foi um dos escolhidos por Jesus. A Bíblia diz que Jesus passou uma noite toda orando e pedindo a Deus direção a respeito de quem iria ser seus discípulos. Judas foi um desses escolhidos. Mas Judas começou a nutrir no seu coração o pecado. Em Mateus capítulo 26, versículo 14, a Bíblia diz que ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Ele estava procurando uma brecha, uma oportunidade específica para entregar Jesus aos inimigos. E assim fez. Judas tornou-se a vergonha para a igreja. Imagine, queridos, a atmosfera que pairava sobre aquela igreja, sobre aqueles irmãos. O seu líder maior, Jesus Cristo, tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, naturalmente. Mas, se fôssemos fazer uma avaliação humana, e não divina, mas humana, as pessoas lá que não compreendiam a palavra iriam dizer, olha, um dos discípulos foi quem entregou Jesus. E mais, ele não somente entregou, mas depois ele se enforcou, ele se matou. Que início difícil para aquela igreja. Humanamente falando era difícil, mas espiritualmente falando tudo estava dentro do propósito de Deus. E aquela igreja, ela retoma a sua caminhada, e elas identificam uma área, precisamos substituir Judas, porque Judas abandonou. Judas é um ex-discípulo. Infelizmente, queridos, assim como Judas, talvez não na mesma dimensão do seu pecado, mas assim como Judas, muitos daqueles que eram discípulos de Jesus, abandonaram Jesus. Abandonaram a sua caminhada cristã, abandonaram o seu serviço cristão. Deixaram de servir a Jesus como deveriam estar servindo. Deixaram de honrar o Senhor com seus bens, por exemplo, como deveriam honrar. Abandonaram literalmente, se descaracterizaram como homem e como mulher de Deus. As palavras que saem da boca dessas pessoas não são palavras mais abençoadoras, às vezes são até palavrões. Os planos dessa pessoa não são planos mais que envolvem o reino de Deus, são planos que envolvem muito mais o reino terreno. Pessoas que esfriaram no seu coração, que estão um gelo espiritual. Pessoas que não têm mais qualquer tipo de intimidade com o Senhor. Infelizmente algumas nunca nem tiveram.
Assim como Judas fez, ele procurou uma oportunidade para se afastar completamente daquele plano, daquele convite que Jesus fez a ele para ser um dos seus discípulos. Algumas pessoas, queridos, que estão realmente esperando uma oportunidade para se afastar da igreja do Senhor. Algumas pessoas aproveitaram a deixa da pandemia, que não está mais congregando, não estou dizendo todas as pessoas, mas algumas pessoas certamente estão passando por isso. Aproveitaram essa oportunidade para esfriar ainda mais a sua vida espiritual. Nós entendemos que como igreja nós temos a responsabilidade de influenciar em todas as áreas, seja virtual ou seja presencial. Mas o plano de Deus como igreja era a igreja junta. Era uns com os outros. A tecnologia, ela nos ajuda, mas ela não substitui. E a prova disso é que o índice de pessoas que se suicidaram nesse período foi muito grande. Pessoas precisam de pessoas. Nós estamos falando de um homem, queridos, que teve a melhor oportunidade do mundo e não aproveitou. Imagina andar com Jesus, acordar com Jesus, ver pessoalmente Jesus fazendo milagres. Eu fico imaginando a cura do cego, uma pessoa que não via, ela agora começa a ver, você vê isso pessoalmente, é incrível. Você está num barco e vê Jesus andando sobre as águas. Você vê Jesus fazendo coisas extraordinárias. Esse foi o privilégio que Judas teve, mas ele abandonou. Queridos, se Judas tivesse parado, tivesse compartilhado, de repente com um dos discípulos, tivesse dito: olha, gente, o que foi que eu fiz da minha vida? Que erro, que situação me meti. Se Judas tivesse se arrependido verdadeiramente do seu coração, certamente ele seria perdoado. Porque o sangue de Jesus foi derramado por todas as pessoas. Mas ele fez uma outra escolha, ele não foi obrigado a trair. Mesmo Jesus sabendo que Judas era aquele que iria trair, Judas em nenhum momento foi obrigado a isso. Judas escolheu isso para a sua vida. É verdade que Deus sabe de todas as coisas. Mas nós é que fazemos as nossas escolhas. Deus nos deu um livre-arbítrio. Escolha. Judas escolheu deixar de ser um discípulo para se tornar um ex-discípulo. Quando pararam para lembrar, nesse dia, sobre a retomada da igreja, eles lembraram: lembra de Judas? Sim, ele precisa ser substituído. Certamente, queridos, vai chegar um dia em que um outro pastor vai vir para essa igreja. Você vai fazer: amor de Deus, né, gente? É porque ele não entendeu. Certamente vai chegar um dia em que um outro pastor vai vir para essa igreja. Vocês me surpreendem. E vai chegar esse dia, um dia isso vai chegar. Não sei quanto tempo, vai chegar esse momento. A minha oração é que demore, Senhor. Gostando tanto desses irmãozinhos, as ovelhinhas tão preciosas. Mas, queridos, ninguém é insubstituível. Só que Judas, ele foi substituído por um erro gravíssimo que ele cometeu. Ser substituído não é o problema. O problema é ser substituído como Judas foi. E é isso, meus irmãos, que deve nos incomodar. É isso, irmãos, que deve trazer um rebuliço dentro de nós. Meu Deus, será que as minhas atitudes, a minha maneira de ser cristã, por exemplo, nessa igreja, me promove como Pedro, ou eu corro o risco de ser substituído?
Talvez não, e certamente não, pelo erro gravíssimo que Judas cometeu, mas pela ausência, pela falta de comprometimento. Judas não era mais um homem comprometido com o reino. Ele escolheu um outro caminho, e ele tinha toda a liberdade. Então, se em primeiro lugar, Pedro era conhecido como ex-covarde, Judas foi conhecido como ex-discípulo. Mas sua história pode mudar hoje. Eu e você não precisamos terminar a nossa história igual Judas terminou a dele. Eu e você não podemos, aliás, não temos a oportunidade de não seguir os mesmos passos que Judas seguiu e chegou até o abismo. As nossas vidas podem ser transformadas sim, meu irmão. Chegou um momento em que Judas estava frio espiritualmente. Chegou um momento que Judas não tinha mais interesse em caminhar com Jesus. Se esse é o sentimento, é aquilo que está brotando dentro do seu coração. Você não vê a diferença, estar com os seus irmãos ou não estar servindo a Deus ou não estar. Se existe isso no seu coração, meus queridos, urgentemente peça ajuda. Urgentemente peça ao Senhor que mude esse sentimento do seu coração. Você não foi chamado para ser um observador, você foi chamado para ser um discípulo do Senhor. Agora, a Bíblia fala sobre um terceiro nome aqui nesse texto, e esse terceiro nome é Matias. Se você for pesquisar na Bíblia e encontrar mais, você me diz, mas na pesquisa que eu fiz, eu só encontrei 2 vezes sendo citado o nome de Matias. E justamente nesse texto que a gente leu. Matias, se perguntasse quem era Matias, o nome Matias, o significado dele era presente de Deus. Mas quem era Matias? Matias era um anônimo. Matias era alguém que caminhou com Jesus, mas que não foi citado. Eles estabeleceram um critério aqui. Qual é o critério para alguém que vai ocupar o lugar de Judas? Não é qualquer pessoa, tem que ter um critério. Eles estabelecem um critério, e veja o critério que Pedro coloca com a igreja. Verso 21, do capítulo 1. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João, até um dia que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Vocês estão vendo o critério que eles estabeleceram? Era alguém que estava comprometido. Você certamente não vai ver Jesus falando Matias. Você não vai ver o registro dele. Matias, durante todo o ministério de Jesus, ele serviu, ele estava junto, mas o nome dele não foi citado. Matias era um anônimo, mas que servia e era comprometido o tempo todo. Matias era um homem presente. Se alguém estivesse filmando o batismo de Jesus, Matias estava ali. Se alguém estivesse ali filmando os atos de Jesus, os milagres que Jesus fez, Matias estava ali. Morte de Jesus, sua ressurreição, cadê a foto? Matias ali. Estava Matias em tudo. O homem estava presente. Ele não era citado. Se ele não fosse citado aqui, talvez ninguém nunca tivesse ouvido falar na história, no testemunho desse homem. Ele era um anônimo. Mas o que é que Matias se transformou? Matias se transformou num ex-anônimo. Por quê? Porque chegou o dia em que Matias encontrou e recebeu de Deus a oportunidade de estar no mesmo nível dos outros discípulos. Ele não servia para aparecer. Ele não servia para que ele fosse destacado.
Não se conta nenhuma história em que Matias se levanta com rebeldia, pedindo para estar no mesmo patamar dos outros discípulos. Ele não faz isso. Matias é um homem que tem o coração na obra, é um homem que ama Jesus, e não importa se vão lembrar dele, e não importa se vão bater palmas para ele, e não importa absolutamente nada falando a respeito das coisas desse mundo. Matias queria era estar próximo de Jesus. Mas infelizmente, queridos, há pessoas que, se não citarem o nome dela, elas ficam chateadas. E eu sou uma dessas, mas estou tratando. Há pessoas que, se não der um microfone, se não der um instrumento, se não der uma posição de destaque, elas não servem. Eu conheci uma pessoa que ela se tornou pastor. Graças a Deus ela mudou, é uma outra pessoa, mas era vaidosa. E aí, na igreja tinha lá a escala das pessoas que iriam dirigir o culto. Naquela época a gente tinha aquela figura do dirigente, né? Tinha ali a escala. E a pessoa falou: ó, irmã, tira o nome da escala, porque agora eu sou um pastor, não dirijo mais culto. Veja que prepotência, veja que orgulho. Graças a Deus essa pessoa mudou. Mas às vezes nós somos assim, nós queremos o aplauso que é para Jesus. Nós queremos o reconhecimento que é para Jesus. Matias viveu o tempo todo, meu irmão, e se não tivesse dito aqui, vamos escolher outra pessoa, não vamos escolher Matias, Matias não ia ficar chateado, não. Matias ia continuar comprometido assim como sempre esteve. Matias acompanhou todo o processo. Matias, por não ser citado, ele poderia ser aquela pessoa que fica chateado. Mas rapaz, eu caminhei com Jesus até o dia dele morrer, ele não me deu uma oportunidade. Ele não me deu uma posição de destaque. Um homem veio, ressuscitou, eu estava lá. Ele nem para dizer obrigado, Matias. Não. E agora, eu vou ficar na igreja onde o pastor dessa igreja, Pedro aqui, é aquele que negou. Eu vou ficar nessa igreja, que o pastor dessa igreja foi aquele que cortou a orelha do soldado, que chamou os outros discípulos e disse assim: eu vou pescar, eu vou desistir disso, vamos também, e todo mundo foi junto. Não. Não foi isso que Matias fez. Matias, ele queria era demonstrar o amor que ele tinha a Jesus. A gente não vê especificamente o que Matias fazia, mas certamente alguma coisa importante era. Não pela posição, mas pela maneira que ele tinha de servir, porque senão ele não seria lembrado. Irmãos, nós estamos falando aqui, o texto diz que havia um grupo de cerca de 120 pessoas. Então vamos pensar 120, vamos escolher, tinham 2 pessoas. Dessas 2 pessoas, chegou o dia de Matias. Talvez você tenha dado o seu melhor no seu trabalho, sua família, escola, um ambiente que você convive. E ninguém te reconheceu ainda. Ninguém te deu um bombom da Cacau Show e disse: olha, obrigado pela... Ninguém disse: eu quero agradecer. Ninguém. Mas chegou o momento que não foram os discípulos que escolheram. Foi o Senhor que escolheu. Verso 24 diz: depois que oraram, eles oraram assim: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 tens escolhido, para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Verso 26 diz: então tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Deus estava vendo
a abnegação, a humildade, comprometimento desse homem. Deus estava vendo. E ele poderia não ter sido escolhido, ele iria morrer se sentindo um homem honrado por ter caminhado com Jesus e por ter iniciado os primeiros anos da igreja primitiva. Mas Deus deu a ele uma honra maior, de se tornar um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos. Ele foi notado, lembraram dele aqui, ele foi fiel, ele continuou mesmo depois da morte de Jesus. Eu estou entendendo, meus irmãos, que muitas vezes as crises que a gente passa na vida, às vezes é uma peneira que Deus coloca, às vezes para a gente perceber quem são os verdadeiros amigos, quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. Quem é você como cristão? Quando você vê a história dessas 3 pessoas, e nós poderíamos citar outras aqui, mas escolhi somente 3. Um ex-covarde, como Pedro, um ex-discípulo, como Judas, e um ex-anônimo, como Matias. Matias, diferentemente de Judas, terminou bem seu ministério, terminou bem sua vida. Pedro, diferentemente de Judas, talvez até tenha começado mal, tenha feito muita coisa errada, mas terminou bem. Judas terminou mal a sua história. O mais importante na vida de um crente, querido, depois de receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é como ele termina a sua história. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele tem um texto impactante. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo sabia que, humanamente falando, ele estava terminando de uma maneira arruinada. Um homem de posses, um homem importante na sociedade, estava terminando os seus dias de vida num cárcere. O dia da sua morte estava marcado. Eu gosto muito da maneira que o pastor Hernandes Dias, ele fala sobre esse último momento do apóstolo Paulo. E ele falando a respeito de como seria, alguém entrou lá naquela prisão, naquela masmorra, e ele disse: Paulo. E Paulo levantou a mão e disse: sou eu. E ele levou Paulo, e ele perguntou para Paulo: qual é o seu último desejo, Paulo? Quais são suas últimas palavras? E Paulo certamente diria: a ele a honra, a ele a glória, para todos sempre. Amém. Cortaram a cabeça de Paulo. Meu querido, minha querida, o cristianismo, ele tem escrito a sua história, ele está escrevendo a sua história dia após dia. E naqueles dias foram esses nomes:
Pedro, Judas, Matias. E hoje? Quais são os nomes que serão lembrados pelo Senhor? Quais são os nomes que, como igreja do Senhor, nós podemos lembrar? Quem são aqueles que querem realmente mudar de vida, como o apóstolo Pedro mudou? Quem são aqueles que querem servir como Matias serviu, mesmo anonimamente, mas continuou fiel ali? Não queira terminar sua vida como Judas terminou. Não queira ter o fim que Judas teve. Você conhece alguma mãe que colocou o nome do seu filho Judas? Algum pai? Certamente não. Porque ninguém quer associar a sua família a uma pessoa como essa. Mas certamente você conhece alguém que colocou o nome do filho Pedro. Talvez Matias. Ou um outro discípulo. Mas Judas dificilmente. Quem é você como cristão? Você se diz cristão? Quem é você? Porque esses três também se identificavam como cristão. Mas o fim deles, pelo menos Judas, foi completamente diferente daquilo que Deus tem estabelecido para um cristão. Vamos adorar a Deus agora. E se Deus falou ao seu coração, se Deus falou profundamente a sua alma, use essa música como uma oração para você.